Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 5 na Rádio Observador, com a jornalista Vanessa Cruz. Começamos com uma notícia Observador. O Ministério da Saúde recebeu 3 e-mails com a notícia de pré-aviso de greve dos técnicos do INEM em 2024. Paralisação que não só provocou atrasos no socorro, como esteve na origem de 3 mortes, de acordo com a auditoria que foi feita depois. O Ministério da Saúde foi acusado na altura de não ter acautelado a definição de serviços mínimos. A ministra Ana Paula Martins argumentou que não teve conhecimento do pré-aviso, reiterou quando foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM. O Observador teve agora acesso aos e-mails que provam que o Ministério foi informado do pré-aviso de greve 20 dias antes do início da paralisação. O jornalista Tiago Queiro diz ainda que quanto a isso não há espaço para dúvidas, os e-mails foram lidos. Foram enviados a 10 de outubro de 2024 a 3 gabinetes. Aos gabinetes da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, também ao gabinete da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, que tinha a tutela do INEM à data, e também à Secretaria de Estado da Saúde, liderada por Ana Povo. Os e-mails foram lidos? Sabemos se esses e-mails foram lidos, foram Sim, abertos? Nós tivemos acesso aos recibos de leitura e, portanto, que provam que foram lidos. Resta saber se a informação chegou ou não à Ministra da Saúde e à Secretária de Estado. Esse agora é tema, diz Tiago Queiro, para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é o que agora a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em curso agora na Assembleia da República, vai tentar perceber. O que sabemos é que a Ministra Ana Paula Martins e também a Ex-Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, disseram no Parlamento que não tiveram conhecimento desses pré-avisos de greve. Uma informação que tivemos esta semana foi que esse serviço de apoio encaminhou este e-mail para o chefe de gabinete da Secretária de Estado da Saúde, que não era a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que tinha a pasta do INEM, ou seja, encaminhou o pré-aviso para o gabinete errado. Explicações do jornalista Tiago Queiro a propósito deste artigo que está em destaque no site do Observador. E o coordenador do Pacto para a Saúde, promovido pelo Presidente da República, rejeita cercas sanitárias a partidos. Adalberto Campos Fernandes foi o convidado do programa Vichy Soase, da equipa de política da Rádio Observador, que ouvimos há instantes. Põe de parte excluir alguma força política das conversas alargadas para o Pacto Estratégico para a Saúde. O antigo ministro socialista vai ter a tarefa de construir este acordo e garante que todos os partidos vão ser considerados. Eu posso ficar desagradado com aquilo que, por exemplo, se passa hoje na cena internacional, com o presidente norte-americano e com a sua disforia. Posso ficar encantado, como fiquei com o discurso do rei Carlos III em Washington, mas o presidente norte-americano foi eleito pelos americanos. E, portanto, não há cidadãos cujos votos sejam de primeira categoria ou de segunda categoria. Aos partidos que estão em desacordo com as ideias desses partidos, o que cabe não são cercas sanitárias. O que cabe são corrigir os defeitos que os eleitores percepcionam que eles têm e, naturalmente, ser, naquilo que estamos a procurar perseguir com este entendimento, ser eficazes na ação política. Adalberto Campos Fernandes considera que ter sido ministro de um governo PS não vai dificultar esta missão de coordenar o Pacto para a Saúde. Diz que sempre pensou pela própria cabeça, às vezes com posições contrárias à do partido. E nesta hora das 5, aqui na Rádio Observador, vamos falar muito sobre os números da economia. A inflação acelerou em abril. Vanessa Cruz, é motivo para preocupação? O Primeiro-Ministro considera que a preocupação sim, alarme não. A estimativa do Instituto Nacional de Estatística aponta para uma taxa de 3,4% em abril na inflação. São mais 0,7 pontos percentuais face a março. Luís Montenegro recusa, no entanto, que estejam a soar os alarmes. Preocupados e apreensivos estamos todos, mas não é ainda motivo para alarme, não vale a pena estarmos a antecipar problemas que ainda podemos evitar. E, portanto, desse ponto de vista, o que eu quero dizer é que o Governo está muito atento à evolução dos preços dos bens mais essenciais à vida das pessoas, não deixará de estar atuante,
de acordo com um critério que é de responsabilidade e de prudência, de adequação à evolução da realidade. Prudência e meios para agir se for preciso, é o que diz Luís Montenegro à entrada do Conselho de Ministros em Beja. Deve ser dedicado à agricultura. Neste dia em que soubemos que a inflação acelerou 3,4% no mês passado, o Banco Central Europeu decidiu manter como previsto as taxas de juros inalteradas. A Presidente do BCE, Christine Lagarde, dá sinal, no entanto, de uma possível subida em breve, até porque o debate nesse sentido já foi feito de forma aprofundada na reunião de hoje entre os governadores. E vamos regressar a este tema depois das 5h30 com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, e com o economista António Nogueira Leite. Ouvimos agora um outro alerta, neste caso um alerta lançado pelo Presidente da Assembleia da República. Aguiar Branco constata, diz, que a democracia portuguesa sofre, Vanessa, sérias e reais ameaças? Sim, não pode ser dada como adquirida, é o que diz José Pedro Aguiar Branco na conferência A Faculdade de Direito de Coimbra e a Constituição, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. É o aviso da segunda figura do Estado. E espero, sobretudo, que esta universidade continue a formar boas gerações de juristas, e sei que o faz, capazes de desafiar o país e de construir a democracia. Porque, como disse Calvão da Silva, a democracia não se pode dar como adquirida e hoje sofre efetivos e reais ameaças à sua existência. É de futuro, de muito futuro que precisamos. E é isso que incentivo todos, como eu, a fazermos. José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, que não quis aprofundar o porquê deste alerta, numa altura em que há diferentes posições entre os partidos sobre a necessidade de rever a Constituição. A Chega e a Iniciativa Liberal, por exemplo, querem uma revisão mais profunda, o PS e a esquerda são contra, o PSD tem empurrado o assunto. Aguiar Branco lembrou nesta intervenção na Universidade de Coimbra que a Constituição soube ser um texto compromissório, não uma sobreposição de projetos. E agora olhamos para outra notícia que está a marcar o dia. Há pelo menos 3 portugueses na nova flotilha que seguia para a faixa de Gaza. Estas embarcações foram interceptadas por autoridades israelitas. Entre os 58 navios que viajam neste momento até ao enclave palestiniano, há 3 portugueses a bordo. Nuno Gomes, ativista, também 2 médicos, Gonçalo Dias e Beatriz Bartilotti. Numa publicação no site Portal Diplomático, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros indica que está à espera que as detenções formais sejam confirmadas. O governo diz que teve conhecimento da situação através da embaixada em Tel Aviv. Nenhum dos 3 cidadãos informou o governo de que iria participar nesta viagem. O executivo garante que lhes será prestado todo o apoio consular e está em contacto com o governo israelita para que seja dado um tratamento digno a estes cidadãos de nacionalidade portuguesa. E há, entretanto, desenvolvimentos no caso Renato Seabra, 15 anos depois de ter sido considerado culpado pelo homicídio de Carlos Castro. Renato Seabra estará a preparar um novo recurso para tentar anular a condenação. E Renato Seabra vai depor em tribunal pela primeira vez. O homicídio do cronista social de Carlos Castro aconteceu a 7 de janeiro de 2011. Quase 2 anos depois, Renato Seabra foi condenado nos Estados Unidos a uma pena que pode ir dos 25 anos de cadeia à prisão perpétua. Interpôs um recurso, foi recusado em 2018, mas agora o advogado do português, Scott Tullman, está nesta altura a ultimar uma nova moção e o objetivo é, Ricardo, maior e mais abrangente, é mesmo anular a condenação. E qual é o fundamento? O ex-procurador de homicídios acredita que o processo que opõe Renato Seabra ao Ministério Público de Nova Iorque continua a ser um caso em aberto. Isto apesar de o português ter sido considerado culpado de um crime de homicídio em 2º grau e de estar, já há 15 anos, a cumprir pena no sistema prisional norte-americano. Foi o que explicou o próprio advogado numa série de e-mails trocados com a jornalista Tânia Pereirinha. A Tânia Pereirinha, que é autora do novo podcast Plus do Observador, Os Fecheiros do Caso Carlos Castro, um podcast em que vamos ao pormenor sobre a investigação que foi feita deste caso e que levou à condenação de Renato Seabra. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira.
E vamos começar pelo petróleo, que serve de referência para Portugal. Disparou hoje para os $126 por barril, mas, entretanto, já está a recuar, sendo que esses $126 por barril são o preço mais alto desde março de 2022, pouco depois de ter começado, na altura, a guerra na Ucrânia. Entretanto, as cotações estão muito perto dos $110, o barril de Brent, este que serve de referência para Portugal. Já é certo que os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana, sem as mexidas que o Governo tem feito no ISP. A gasolina pode aumentar quase 5 cêntimos, o gasóleo 8, mas é preciso esperar pela decisão do Ministério das Finanças sobre os descontos no imposto. Está fechada a venda do novo banco aos franceses do BPCE, cerca de 2 semanas depois da autorização do Banco Central Europeu. O negócio vale 6.700 milhões de euros, à volta disso, mais 200 milhões do que estava previsto. O Ministério das Finanças já veio saudar a concretização desta venda, que permite ao Estado arrecadar quase 1.700 milhões, aliás, 1.700 milhões de euros, perto de 900 milhões vão para o Fundo de Resolução. Atenção que a partir de amanhã vai haver uma concentração elevada de pólen na atmosfera. É um alerta da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Muito pólen de árvores e de ervas daninhas no ar em todo o território nacional e pelo menos durante uma semana até 7 de maio. Nos arquipélagos a concentração é mais baixa. Vão poder regressar a casa ainda hoje os moradores de um prédio na Venteira, no centro da Amadora. Houve esta tarde um incêndio. O alerta foi dado por volta do 12:15. O incêndio foi extinto cerca de 2 horas depois. Há 12 feridos ligeiros, 7 moradores, 2 deles crianças, também 5 elementos da PSP e dos bombeiros. A maioria das vítimas foi transportada para o Hospital Amadora Sintra. Cuidado com as burlas informáticas. Há uma união de freguesias que se queixa de ter sido alvo de uma e logo numa aplicação bancária. Numa aplicação bancária? Mas que junta foi essa? Foi a união de freguesias do Ameixial, Santa Vitória e São Bento, no concelho de Estremoz, no distrito de Évora. Ricardo queixa-se de ter sido alvo de burla informática através da aplicação Caixa Direta, da Caixa Geral de Depósitos. Como é que isso é possível? E já agora, qual foi o grau de prejuízo? Vamos ter de perceber ainda com a investigação como é que isto terá sido possível, mas foram ainda alguns milhares de euros, 60 mil euros, em 2 transferências de 30 mil cada. O caso está a ser investigado pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, da PJ. A autarquia alentejana diz que fez uma reclamação formal à Caixa Geral de Depósitos para uma reposição imediata dos fundos, mas temos de esperar pelo resultado da investigação e pela resposta do banco. E temos a certeza que 60 mil euros fazem falta a muita gente, sobretudo, por certo, à União de Freguesias do Ameixial em Estremoz. Vanessa Cruz vai regressar às 5:30 para atualizar as notícias. Já daqui a pouco, onde para o caso?